Bom, gente, para finalizar nossa aula sobre letras e fonemas, eu gostaria só de fazer uma observação com respeito a alguns tipos de dígrafos. O primeiro deles é o SC. Nós temos que ter cuidado com essas duas letras, porque às vezes elas são pronunciadas, e quando as duas são pronunciadas separadamente, então nós não vamos ter um dígrafo. Por exemplo, escola. Em escola, você percebe que a gente pronuncia tanto a letra S como a letra C separadamente. Escada. Escada também. Nós ouvimos o som do S e o som do C. Nesse caso, que esses sons são separados, o SC não é dígrafo. Então, nessas duas palavras, nós vamos ter total de letras 6 e total de fonemas também 6, já que o SC vai ser contado separadamente. Já na palavra crescer, que são as mesmas letras, o S e o C, nós pronunciamos apenas como se fosse um C, crescer. Nós não ouvimos o som das duas letras. Nesse caso, o SC é um dígrafo, quando os dois sons se misturam, né? Crescer, nascer. Por isso que tanta gente erra a escrita dessas palavras, porque não percebe que elas são duas letras, né? Às vezes a pessoa coloca só com a letra C. Então, no caso de crescer, são 7 letras, mas são 6 fonemas, porque o SC a gente conta como um único som. Aqui, então, é contado C, o R, o E, o SC junto, o outro E e o R. Então, nós temos aqui 6 fonemas. Bom, a mesma coisa na palavra piscina. Tem pessoas que escrevem a palavra piscina apenas com o C. Por quê? Porque aqui nós temos um dígrafo e os dois sons se misturam. Então, nesse caso, nós temos 7 letras e 6 fonemas, já que o SC é um dígrafo. Então, cuidado com essas duas letras, SC, porque pode ocorrer de elas não serem dígrafos quando elas não são pronunciadas com apenas um som. A mesma coisa com o QU e o GU. O QU e o GU só são dígrafos quando a letra U não é pronunciada, quando você não escuta a letra U, quando os dois sons se misturam. Por exemplo, quero e quilo. A gente não ouve o som da letra U, elas formam apenas um único som. Nesse caso, essas palavras têm 5 letras, mas elas têm 4 fonemas, porque o QU, que é um dígrafo, é contado junto, né? Então, a gente conta o som do QU, o E, o R e o O. Mesma coisa na palavra guitarra com o GU. O GU também, o U não é pronunciado, então aqui nós temos um dígrafo. O dígrafo GU e mais na frente nós temos o dígrafo RR. Então, essa palavra guitarra tem 8 letras e ela tem 6 fonemas, já que o GU e o RR são contados juntos. Já quando o QU e o GU vêm acompanhados da letra a gente consegue ouvir a letra U. Quase. A gente percebe a pronúncia tanto do Q quanto do U. Nesse caso, o QU não é dígrafo. Como ele não é dígrafo, você não vai diminuir a quantidade de sons. São 5 letras e são 5 fonemas. A mesma coisa na palavra Guaraná, onde o GU vem acompanhado da letra A. Nesse caso, ele não é um dígrafo, então nós temos aqui 7 letras e 7 fonemas. Então, cuidado com a letra QU e GU, quando elas vêm acompanhadas de A, elas não são dígrafos. Outra coisa é com respeito aos dígrafos vocálicos. Lembre que o som deles tem que ser an, en, in, on e Então, aqui nós temos o dígrafo Nessas duas palavras nós temos 5 letras, nós temos 4 fonemas, porque esse dígrafo é contado como apenas um som. Nas palavras lento e tempo, o som aqui é em. Então, nós temos um dígrafo, nós temos 5 letras e temos 4 fonemas. Na palavra ampola e andava, o dígrafo aqui é an. Nós temos aqui 6 letras e 5 fonemas. Já na palavra amado, esse an não é pronunciado junto, ele nem fica na mesma sílaba. É amado. Então, como esse an fica separado, ele não é pronunciado como apenas um som, nós não temos um dígrafo. Nesse caso, nós temos 5 letras e 5 fonemas. Então, tem que prestar atenção a essas observações quanto a esses dígrafos que eu mostrei a vocês agora. Outra coisa é com respeito ao X com som de KS.
Esse é o único caso da língua portuguesa em que a quantidade de fonemas vai aumentar, já que o X tem som de 2 letras. Então, na palavra fixo, nós temos 4 letras, mas como o X tem o som de 2 letras, a quantidade de fonemas vai ser maior, vão ser 5 fonemas. Na palavra tóxico, tem pessoas que pronunciam tóxico, mas a pronúncia correta é tóxico. Esse X tem som de KS. Então, aqui vai aumentar a quantidade de sons. Vão ser 6 letras e 7 fonemas. Esse é o único caso em que o número de fonemas é maior do que o número de letras. O X com o som de KS. Outra observação é com respeito à letra H no início das palavras. Por exemplo, a palavra hora. O H é pronunciado? Não, a gente não ouve o som do H. Então, como eu vou contar esse H com os fonemas? Eu não vou contar, porque os fonemas são os sons. Se o H não tem som, ele não vai ser contado. Então, aqui nós temos 4 letras, mas nós temos apenas 3 fonemas, porque são apenas 3 sons. O H não é pronunciado. Outro exemplo, hélice. Nós temos 6 letras e apenas 5 fonemas, porque o H não tem som. Outro exemplo, hiato. Aqui, olha, pronunciamos apenas a letra I, hiato, né? Então, nós temos 5 letras, mas nós temos apenas 4 fonemas, já que o H não é pronunciado. Nós temos a pronúncia apenas do I, A, T e o O, certo? E outros tipos de consoantes que se encontram que não são dígrafos são chamados encontros consonantais. É o agrupamento de 2 ou mais consoantes, como o próprio nome diz, encontro de consoantes. Os encontros consonantais, eles não diminuem a quantidade de fonemas, eles são pronunciados. Braço, tanto você pronuncia o B como o R. Então, os encontros de consoantes, você conta normalmente os fonemas. Em braço e cravo, que nós temos o BR e o CR, nós vamos contar aqui 5 letras e também 5 fonemas, são 5 fons, já que BR e CR não são dígrafos, são encontros consonantais. Outros encontros de consoantes, que às vezes ficam na mesma sílaba ou ficam em sílabas separadas, eles não modificam a quantidade de letras e de fonemas. Bloco, frevo, psicologia, nós temos aqui encontros consonantais. Não são dígrafos, certo? São encontros de consoantes. Então, nesse caso, nós temos o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas, como vocês observaram aqui na palavra braço, certo? O que modifica são os dígrafos. Então, vamos anotar no caderno os dígrafos para conhecê-los melhor e para contar os fonemas corretamente, já que os dígrafos são 2 letras que formam apenas um som. A explicação foi rápida, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Tudo de bom, até a próxima!